Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a empresa Test Enterprises e hoje nós vamos apresentar a nossa conclusão sobre o relatório de consultoria sobre o tema teste de portabilidade. Tá, começando apresentando a equipe é formada por 4 membros, incluindo o Matheus Afonso, o Vinícius Saturnino, o Thiago Mesquita e eu, Matheus Gomes. Bom, nós somos 4 desenvolvedores de software e nós temos um certo conhecimento teórico sobre o assunto e a partir dele nós fomos buscando outras fontes também e juntamos nosso conhecimento já na nossa formação com essas novas fontes e produzimos o relatório pedido na consultoria. Começando sobre o sumário do que nós vamos abordar nessa apresentação, primeiro vamos falar o que é a portabilidade. Depois, os tipos de portabilidade que existem num software. 3, processos de software envolvendo a portabilidade. Depois, exemplos de casos de falha e sucesso na aplicação utilizando os testes de portabilidade. Riscos relacionados ao teste de habilidade, como mitigar esses riscos. E quais resultados e benefícios utilizar os testes de portabilidade irão trazer para a sua aplicação. A portabilidade é a habilidade de produzir uma nova versão de uma aplicação em outro sistema que não seja o qual ela já está habituada. Portanto, nos testes de portabilidade, nós testamos os requisitos ou necessidades relacionadas com a habilidade de transferir uma aplicação de ambiente. Um exemplo de teste de portabilidade seria pegar uma aplicação que funciona bem no Windows 7 e medir o comportamento dela no Windows 8. Existem diversos tipos de portabilidade, sendo que existem tipos específicos relacionados a softwares particulares. Por isso, é importante definir o contexto da portabilidade do software antes de planejar como testar a portabilidade do mesmo. Existem muitos causadores de problemas de portabilidade, como sistemas operacionais que o software vai operar, os browsers e entre outros. Com isso, deve-se definir o tipo de portabilidade do software para depois testá-lo. No processo de desenvolvimento, os atributos da portabilidade podem ser definidos dentre os seguintes subatributos: coexistência, adaptabilidade, substituibilidade e instalabilidade. Coexistência ocorre quando 2 ou mais sistemas em diferentes níveis de software compartilham recursos. Esses recursos podem ser compartilhados ao mesmo tempo por diferentes sistemas em uma configuração de multisistemas ou podem ser compartilhados pelo mesmo sistema em uma configuração de sistema único. A adaptabilidade é a capacidade do produto de ser adaptado para diferentes e específicos ambientes, sem a aplicação de ações ou métodos além dos quais já são fornecidos para esse propósito para o sistema. Substituibilidade é a capacidade do produto substituir um outro produto específico para o mesmo propósito e no mesmo ambiente. É o oposto da adaptabilidade, pois tem o propósito de substituir o sistema antigo. A substituibilidade também deve cobrir o carregamento de dados, caso exista dados existentes, e conversão de dados, que facilita o processo de converter dados existentes para ser utilizado pelo novo sistema. Instalabilidade é basicamente a capacidade de um componente ou sistema de ser instalado no ambiente desejado. Isso inclui verificar o espaço disponível, pré-requisitos, interrupção da instalação, customização, inicialização ou desinstalação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os prós e os contras dos testes de usabilidade que encontramos no nosso relatório e pesquisa feita anteriormente. Assim como qualquer outro tipo de teste, os testes de portabilidade eles também possuem
pontos positivos e negativos na sua execução. Assim, ele é possível ponderar se esse tipo de teste realmente acaba sendo válido para determinada situação que seja necessária. Começando falando dos pontos positivos, um dos primeiros que a gente abordou aqui foi a ajuda na identificação de dependência entre múltiplos componentes. O segundo foi o teste de usabilidade serem úteis para grandes sistemas que possuem diversos subsistemas e interagem entre si, como APIs, integrações e outros exemplos. Também abordamos a ajuda na identificação de requisitos quando o produto é utilizado em múltiplos sistemas. A gente colocou também que ele pode encontrar novos bugs que foram escondidos nas fases de teste unitário e de integração. Além disso, também colocamos a capacidade de testar a responsividade e o desempenho da aplicação quando estão em vários ambientes. Falando um pouco agora dos pontos negativos, a gente abordou aqui que os testes de portabilidade não são testes que podem ser executados de maneira rápida. Além disso, eles também precisam de mais organização e também de mais recursos do que os outros tipos de testes. Além disso, eles também são um processo repetitivo e os testadores podem até perder o foco durante a execução dos testes. Também requer profissionalização para a automação dos testes, criando um vago espaço de profissionais. Também colocamos aqui o armazenamento, que ele costuma ser um empecilho para os testes. Pode passar aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Afonso e eu vou falar sobre os exemplos dentro dos casos de teste de portabilidade, que é o caso que a gente está usando para nossa apresentação e para ajudar no desenvolvimento do produto dessa empresa. Bom, os exemplos, existem diversos tipos de exemplos por causa de teste de portabilidade, mas dentro do contexto que nós temos e dentro da situação apresentada para nós, existem alguns exemplos que são melhores de apresentar e que vão trazer mais informações que irão levantar pontos que devem ser levantados para poder ajudar no desenvolvimento do processo de vocês, para poder entregar um produto mais detalhado, para poder entregar algo de melhor qualidade no fim do processo de desenvolvimento. E alguns desses exemplos, que são casos mais frequentes, podem ser: o software deve ser capaz de rodar tanto no ambiente macOS como no ambiente Windows, porque atualmente nós conhecemos diversos tipos de sistemas operacionais dentro dos ambientes que nós podemos apresentar em um desktop, em um computador. Entre eles também nós temos o Linux, que também seria outro ambiente que poderia ser apresentado aqui. E um produto que deve ter uma grande portabilidade, que deve possuir uma grande adaptabilidade, ele deve ser capaz de rodar em qualquer um desses sistemas, independente de como seja, independente de qual versão seja, independente de a maneira que vá ser. A pessoa deve poder utilizar o software, o programa que ela quer utilizar, sem ter que se preocupar em ter uma versão específica ou em ter um sistema específico. Um outro exemplo muito bom é que a aplicação deve ser compatível tanto com o ambiente Android como com o ambiente iOS em dispositivos móveis. Aqui nós saímos do campo de computador, saímos do campo de desktop, de um ambiente dentro de um computador, e vamos para um campo mais portátil, um campo mais de dispositivos móveis, onde, como nós conhecemos hoje em dia, existem dois tipos predominantes de sistema operacional para dispositivos móveis, que seriam o Android e o iOS, que no caso um fica em qualquer telefone compatível com o sistema que o Google projetou, e o outro fica no iPhone, que é um sistema próprio da Apple. Nós também temos outros tipos de sistemas não muito famosos, por exemplo, tempos atrás nós tínhamos o Windows Phone, e a ideia é que um aplicativo de telefone, como por exemplo o Facebook, ele deve ser compatível com qualquer tipo de ambiente. De maneira que a pessoa, se ela tiver um Android e for trocar para um iOS ou for trocar para qualquer outro tipo de dispositivo móvel
em outro ambiente, ela seja capaz de poder utilizar o mesmo programa com a mesma conta, da mesma maneira que ela utilizava em outro lugar, assim tirando o empecilho de ter que ter um ambiente fixo, certo, para poder usar isso. Esse tipo de exemplo ele cabe muito bem junto com outro de ambiente de computador. Eles são praticamente a mesma coisa, só que para tipos diferentes de dispositivo. Um outro exemplo também pode ser o sistema deve ser compatível tanto com o navegador Google Chrome como com o navegador Mozilla Firefox. Porque atualmente, além de dispositivos em questão de hardware, nós também temos compatibilidade em questão de navegadores. Uma pessoa pode gostar de utilizar um navegador N e outra pessoa pode gostar de utilizar um navegador M. Então, é muito importante que, independente de qual navegador seja, a pessoa consiga usar, por exemplo, a extensão que ela quer usar. A pessoa consiga usar, por exemplo, acessar, por exemplo, o site que ela quer acessar. Assim, tira esse peso da pessoa de ter que ter uma versão específica de um navegador para conseguir acessar ou fazer alguma coisa. É algo que nós vemos hoje em dia está muito presente na questão do Flash, que o Flash, muitos sites, muitos programas, até jogos que as pessoas costumavam jogar em navegadores, se vê presente na internet só com a utilização de Flash. E isso acaba se tornando algo que mais atrapalha do que ajuda hoje em dia, porque nem todos os navegadores suportam a utilização do Flash. Então isso é algo que a portabilidade, se os testes de portabilidade garantiriam que não venha a ocorrer. Falando agora sobre técnicas que podem ser usadas para fazer um teste de portabilidade na aplicação, no relatório a gente colocou duas técnicas que são técnicas muito eficazes para testar a portabilidade e elas também vêm de fontes muito famosas, como o Swebook, que é o grande guia da engenharia de software. Ele traz as melhores práticas, técnicas que existem no mundo da engenharia de software. Aí, assim como também outros tipos de teste, tem como fazer suítes de teste automatizadas para testar a portabilidade da aplicação e essas duas técnicas que trouxemos, é possível também gerar testes automatizados com essas duas técnicas. Aí, começando agora com o teste alfa e beta. Essa técnica, essas nomenclaturas alfa e beta, ela é muito famosa no mundo dos jogos. Aposto que quem tem filho aqui que joga Minecraft já ouviu falar em versões alfa ou beta, que são versões lançadas do jogo anteriormente da versão oficial de fato. Então, quando você tem uma versão alfa de um produto, de uma aplicação de software, você tem uma aplicação que ela não está finalizada, mas você quer testar ela. Nesse caso, nós queremos testar a portabilidade. Aí você pode criar um ambiente de desenvolvimento, não é um ambiente de produção final, e você pode testar tanto com usuários reais ou usuários fictícios, mas para essa técnica do teste alfa, é recomendado que usem usuários reais em um ambiente que, embora seja desenvolvimento, seja bem realista com o ambiente que vai ser o real. Aí no teste beta, ele é uma evolução do alfa, ou seja, ele é disponibilizado para mais gente e ele já se aproxima mais do resultado do ambiente real do produto. Então, quando no teste alfa a gente tinha um ambiente de desenvolvimento com usuários que poderiam ser reais ou não, no teste beta nós realmente usamos um ambiente de produção, ou seja, uma release de fato, e os usuários também são reais. Então, você, por exemplo, no caso do Minecraft que eu comecei antes, a versão beta foi utilizada por exemplo, não foi pela equipe que desenvolveu o jogo, mas sim por qualquer usuário no mundo poderia ir lá baixar e testar a versão do jogo. Então, nessa etapa do beta, temos o caso de usuários realmente reais num ambiente de produção, mas não é também uma versão final do produto. Aí, como essa técnica pode ser usada na aplicação? Um jeito muito famoso de usar essas técnicas é criar primeiro um ambiente de desenvolvimento e testar a aplicação com a própria equipe de desenvolvimento.
ou então com a própria empresa, né? Não necessariamente a equipe que cuida do desenvolvimento. Aí nisso é a versão alfa, aí nesses testes é possível encontrar bugs, ou encontrar também, ou então validar se o software está pronto para o mercado. E essa técnica, ela costuma descobrir problemas que não é descoberto pelo processo usual de teste do sistema. Aí, começando com a versão alfa rodando na própria empresa, depois pode ser evoluído para uma versão beta, que aí sim pode ser disponibilizado para mais pessoas, talvez parentes, amigos, ou até disponibilizar em algum fórum da internet e deixar muitas pessoas testarem. Agora, falando da outra técnica para testar a portabilidade do produto, é o teste de conformidade. De acordo com a definição do Swebook, o teste de conformidade, ele se preocupa em validar se o comportamento que o software está tendo está de acordo com as especificações. Então, nesse ponto, com esse teste, nós conseguimos ver se a aplicação está de acordo com os requisitos e as especificações feitas lá no início do planejamento do projeto, com os POs ou com os especialistas em requisitos. Aí, a partir desses requisitos, existe uma forma de gerar testes automatizados, se esses requisitos estiverem detalhados o suficiente, ou então gerar testes manuais mesmo, sem ser automatizado, que nem todos os requisitos é possível gerar uma suíte automática. Aí, com esse tipo de teste, quando pensamos em portabilidade da aplicação, nós pensamos que ela pode estar em vários tipos de plataforma. E nisso existem diferenças entre uma e outras. Então, é bom você testar o seu produto em todas as plataformas possíveis. Aí, com essa técnica, se você rodar em todas as plataformas, ele traz resultados também bem positivos para a qualidade do produto. Você consegue validar se ele realmente é o produto planejado, o produto funcional agora que vocês têm na mão, se eles realmente estão de acordo com os requisitos pensados para esse projeto. Agora falando algumas conclusões que tiramos a partir do nosso relatório de consultoria, nós presumimos que com os pontos que a gente abordou, né, no relatório, nessa apresentação, que os testes de portabilidade são muito úteis para ajudar no produto de vocês, que o produto ele vai ter que passar por várias plataformas. Então, ele deve funcionar tanto numa pessoa que está usando Windows, Linux, ou até uma pessoa que está no celular. Então, o teste de portabilidade pode aumentar a qualidade do software nesse quesito. E também nós reforçamos que o teste, embora algumas empresas de software não valorizem essa prática, é uma prática fundamental, que nós vimos isso lá na graduação, que é uma técnica fundamental se você quer uma qualidade para o seu produto. Então, nós recomendamos o uso da técnica dos testes de portabilidade para o produto, ainda mais pela característica do produto de ser multiplataforma. E com isso, finalizo nossa apresentação e obrigado.